Olá, classe, tudo bem com vocês? Então, alguma vez vocês já se perguntaram como que a gente faz para conseguir saber qual cápsula que eu consigo utilizar para mim poder colocar aqueles pozinhos que vão dentro daquelas cápsulas? Alguma vez você já se perguntou como que eu consigo colocar e qual cápsula eu vou saber utilizar para eu poder colocar aqueles pó dentro das cápsulas? Porque quando vocês adquirem aquelas cápsulas, vocês veem que elas têm tamanhos diferentes. Por ela ter tamanhos diferentes, ela comporta uma quantidade de pó, correto? Por exemplo, o que cabe nessa cápsula aqui, ela é menorzinha. Você concorda que essa que é maior, ela cabe mais pó do que essa primeira cápsula aqui? Então, o que hoje a gente vai fazer? A gente vai saber utilizar essas cápsulas. Então, por exemplo, você foi lá, fez aquelas contas, pesou tudo, deu tudo certinho e agora você necessita encapsular. Então, como que eu faria isso? Tá ok? Então, eu vou ensinar vocês a fazer isso. Se depois eles quiserem, conversem com a coordenação, tudo, que eu posso até dar essa aula prática para vocês também, aí ver com a coordenação, se eles autorizarem, só que eu só posso dar num sábado, né? Se não for problema para vocês, se vocês conversarem com eles, eu posso até ver um dia de sábado na unidade de vocês para levar a placa de encapsulação para vocês estarem aprendendo a fazer, beleza? Então, o que acontece? Vamos lá. Essas cápsulas ela têm tamanho e numeração diferente. Então, elas costumam ter os seus números. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Tá vendo? Essa menorzinha aqui, ela é a cápsula 4. Ela é a cápsula 3. Tá vendo? Conforme vai subindo, vai aumentando o tamanho. Cápsula 2, cápsula 1, cápsula 0, cápsula 0 e cápsula 00 e cápsula 00. Essa aqui é quase uma refeição, né? Deve até descer entalado. Essas cápsulas elas têm tamanhos diferentes, então elas vão comportar uma quantidade de pó diferente. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó, tá vendo? A maiorzinha ela tem até 3 centímetros, né? Como vocês podem estar vendo aqui. Então, hoje nós iremos aprender a fazer esses cálculos para poder colocar nessas cápsulas. A gente poder escolher essas cápsulas. Então, a gente tem que ter em mente que cada cápsula dessa tem uma numeração. Cada numeração dessa cápsula ela comporta uma quantidade de pó, correto? E nós iremos aprender a fazer os cálculos para saber em qual cápsula nós iremos colocar aquele determinado pó. Então, como a gente viu lá o tamanho das cápsulas, aqui a gente tem o número da cápsula. Então, aqui a gente tem a cápsula 5, a cápsula 4, a cápsula 3, a cápsula 2, a 1, a 0, a 00 e a 00. O que acontece? Se vocês verem aqui, ó, a cápsula 5, ela cabe numa capacidade de até quantas? 65 miligramas, beleza? A número 4, ela vai caber de 65 a 70 miligramas, tá vendo? E assim por diante. A número 3 vai caber de 130 a 200 e por aí vai indo. Só que também você pode fazer as contas pela miligrama, né? Pela miligrama. Ou você pode fazer as dosagens pelo volume médio. Nós vamos fazer pelos dois, tanto pela dosagem quanto pelo volume médio, né? Então, por exemplo, a capacidade da número 5 a gente sabe que é 65 miligramas. Já no volume médio, se eu for medir, a gente sabe que uma cápsula na 5 ela tem que ter um volume médio de 0,13.
Professor, mas como que eu vou identificar esse volume médio? Existem dois equipamentos. Um é chamado cálice, que vocês vão ver nos próximos slides. Não vou tentar desenhar aqui, que senão vai sair horrível. E o outro é uma proveta, que eles servem para medir o volume médio, para vocês poderem acertar esses volumes médios. Gente, até aqui não está ficando complicado, deu para entender que cada cápsula tem um tamanho, que cada cápsula comporta uma quantidade de pó, né? Às vezes o que acontece? Se eu for fazer pela capacidade média de pó, é fácil? É. Só que às vezes ela pode dar errado. Por quê? Porque às vezes o pó, por exemplo, você pesou 65 mg de um determinado pó. Ele não é volumoso. Mas agora você vai pesar um pó que 65 mg ele é muito volumoso, provavelmente ele não vai caber na cápsula. Mas isso vocês vão ver com o tempo, tá? Depois isso vocês vão aprender com o tempo. Eu só quero que vocês entendam isso, que você pode fazer a escolha da cápsula pela capacidade média e pelo volume médio. Que cada cápsula ele tem uma capacidade tanto na capacidade média em miligrama, quanto pelo volume médio. Beleza? Deu para entender? Então, suponhamos aí, ó, vamos lá, só para vocês entenderem. Se eu tivesse um produto que esse ativo fosse 65 mg, uma cápsula só apenas. 65 mg. Qual a cápsula vocês escolheriam aqui pela capacidade média? Pela capacidade média. Qual a cápsula vocês escolhiam? Vocês escolhiam a cápsula 4, a 3 ou a 5? Isso mesmo, eu escolheria a cápsula número 5, porque ela não cabe até 65 mg. Então, eu poderia fazer nessa cápsula sem problema algum. Ou também poderia fazer na cápsula 4, porque a cápsula 4 não cabe até 65 mg também. Então, poderia escolher uma dessas duas. Beleza? Deu para entender? Bom, continuando, para a gente poder escolher o tamanho da cápsula, a gente precisa fazer umas contas. Então, assim, existem vários métodos que dá para a gente fazer. Esse primeiro método que nós vamos ver vai ser pelo densidade aparente. Então, pelo densidade aparente, ele tem uma continha que você pode fazer. Então, você pode usar DAP, que é igual a massa por volume, e você pode usar volume por massa e DAP. O DAP, ele sempre vai ser o quê? Vai ser sempre grama por ml. Então, o DAP, ele sempre vai ser representado dessa forma aqui. Então, DAP, vou colocar aqui no cantinho aqui para vocês entenderem. O DAP, ele sempre vai ser grama por ml. Tá? A massa, ela vai ser sempre representada por miligrama ou grama. Beleza? E o volume vai ser representado por ml ou litro. Beleza? Então, essa é a formulazinha aqui que vocês vão ter que fazer. Então, lembra da tabela que eu falei para vocês acima? Em todos os slides, quase todos, eu vou estar repetindo essa tabela, para que vocês possam estar verificando em qual cápsula vocês vão estar fazendo. Tá ok? Então, aqui, o que acontece? Para você escolher o tamanho da cápsula, para você decidir o tamanho da cápsula,
você precisa utilizar uma formulação. Então, esse cálculo ele pode ser feito através da densidade aparente. O que vai ser a densidade aparente? O que ela vai ter? O peso, o volume que vai ter nela. Beleza? Então, para a gente fazer a densidade aparente, a gente tem que saber como que se faz essa fórmula. Então, a gente sabe que DAP é grama por ml, massa é miligrama ou grama e volume é por ml ou litro. Beleza? Então, aqui eu vou coloquei um exemplozinho aqui para a gente ver. Então, aqui tem um exemplo, tá? Então, vamos lá. O que nesse exemplo fala? Ele fala que um fármaco de 500 miligramas, ele tem um DAP de 0,8 gramas por volume, né? Então, fala assim, qual o volume que esse fármaco ele vai ocupar? Então, você vai lá. Vamos lá. Armar aqui nossa tabelinha. Então, eu tenho que saber o DAP, né? Então, eu tenho que primeiro pegar as informações. DAP. Eu tenho que saber a massa. E eu tenho que saber o volume, tá? Então, eu quero que vocês, em primeiro lugar, identifiquem cada um desses componentes. Vamos lá. O DAP, o que ele é? O DAP ele é grama por ml. No exercício, ele já está dando qual é o valor de DAP? Tá ou não? Sim, ele está dando o valor de DAP. Qual que é o valor de DAP? 0,8 gramas barra ml. Correto? Então, aqui você já tem o volume de DAP. Beleza? Você agora quer saber o volume da massa. Qual que é o volume da massa? É 500 o quê? Miligrama. Correto? É 500 miligramas. Eu quero saber o quê? O que está pedindo no meu enunciado? Eu quero saber o volume. Você tem o valor de volume aqui nesse enunciado? Não, vocês não têm o valor de volume. Então, volume é o que eu quero descobrir. Correto? Beleza? Você fez essa armaçãozinha aqui, já vai ficar já meio caminho andado. Por quê? Agora, vocês vão pegar e vão montar a formulinha, porque você já tem a fórmula, né? Então, você já tem a fórmula. Então, qual fórmula que eu vou usar? Eu vou simplificar. Eu vou usar, se eu usasse essa fórmula, eu poderia usar? Poderia. Não teria problema, tá? Porque eu só precisaria fazer as conversões. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa segunda fórmula aqui, porque é o volume que eu quero saber. E o volume ele já está do outro lado, então eu não preciso ficar mudando. Então, eu vou colocar a formulinha aqui, ó. Volume é igual a massa dividido pelo DAP. Pelo DAP. Então, agora eu vou montar. Tá? Vocês têm... Deixa eu apagar ali que ficou meio estranho aqui. Então, vocês têm o valor de volume? Não.
Então, o volume continua sendo V, tá? Vocês têm o valor da massa? Tem. Qual que é o valor da massa? 500 miligramas. Aqui, gente, vocês têm duas formas de fazer. Eu vou fazer essa primeira e depois eu apago e faço da outra forma. 500 miligramas. Correto? Dividido pelo DAP. Qual que é o DAP? 0,8 grama por ml. Então, fazem aí 500 dividido por 0,8. Vai dar o quê? Vai dar um valor de 625. Só que o que acontece? Eu tenho que converter esse valor. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 1000, o valor que deu. Então, 625 dividido por 1000 eu vou ter um valor de 0,625. Tem calculadora aí que vocês vão usar que ela vai arredondar direto para 0,63, não tem problema, tá? Mas o cálculo deu 0,625. Gente, beleza? Parou aí. O que agora eu vou ter que fazer? Eu achei o valor, correto? 0,625. Só que o que acontece? Eu vou ter que achar agora esse 0,625 para saber em qual volume médio de cápsula ele daria. Então, aqui você achou o quê? O volume, correto? Você achou o volume, que é 0,25. Então, vamos lá. Se eu for na cápsula 5, qual que é o volume da cápsula 5 para 1? Para fazer uma cápsula só. Não é 0,3? Então, não daria. Por quê? Eu tenho o maior. Se eu tenho 0,625 e aqui eu tenho 0,613, não daria para fazer. Professor, por que não daria para fazer? Porque essa cápsula ela só vai suportar até 0,13. Então, ela não vai suportar 0,625. É a mesma coisa você pegar um copo de leite que ele cabe 100 ml e você derramar 200 nele. Vai caber naquele copo de 100 ml? Não vai caber. Vai fazer o quê? Vai derramar leite para fora. Então, a mesma coisa é aqui. Se ele só cabe até 0,13, se eu coloco 0,625, quer dizer que vai sobrar pó, então não daria. Se eu fosse pegar a cápsula 4, daria para fazer? Não, porque a cápsula 4 ela só cabe 0,21. Então, mesma coisa. A cápsula 3 daria para fazer? Não, porque a cápsula 3 só cabe 0,3. A cápsula 2 é minha escolha? Também não, porque ela só cabe até 0,37. A cápsula 1 daria para fazer? Não, porque a cápsula 1 só cabe até 0,5. Aí você vai para a próxima cápsula, a cápsula 0. Opa, a cápsula 0 ela cabe até quanto? 0,8. Ou, desculpa, 0,68. Então, a cápsula escolhida vai ser a cápsula 0. Porque é a mais próxima
do resultado que a gente achou, que foi 0,625. Beleza? Aí o que vocês vão ter que fazer para você poder saber quanto de recipiente você vai estar utilizando? Lembra que o recipiente é um insumo inerte que serve para completar. O que acontece? Se você tem só 0,625 e a cápsula que você escolheu ela cabe até 0,68, então quer dizer que se você coloca essa quantidade aqui na cápsula 0, vai sobrar espaço na cápsula, correto? Então, o que você vai ter que fazer para você saber a quantidade de recipiente que você vai utilizar? Você vai pegar o resultado que você fez, 0,625 menos o valor da cápsula que você quer fazer. Não é 0,68? Então, 0,68. Então, fazem aí 0,625 0,625 menos 0,68. Então, você teria que colocar de recipiente para poder dar certinho nessa cápsula 0,055 0,055 de recipiente para poder caber nessa cápsula. Professor, pelo amor de Deus, ficou complicado. E agora? O que eu faço da minha vida? Queimo meu livro? Jogo fora? Não. Vocês vão pegar essas formulinhas também, tá? Não se preocupem. Tá ok? No exercício, na próximo slide, eu vou ensinar também um outro jeito que você não vai precisar fazer o quê? A conversão aqui. Vocês podem já fazer a conversão de outra forma. Vocês já podem fazer a conversão aqui. Tá bom? No próximo slide tem uns exercícios para vocês fazerem que vocês vão entender melhor. Ficou confuso? Calma que a gente já resolve isso aí. Se vocês quiserem dar um pause no vídeo, dar um print também, não tem problema. Tá ok? Bom, então aqui eu peguei um exemplo assim para ficar bem mais fácil, igual o de cima que a gente fez. Já vou deitar já, só vocês. Não sei, mano, nós resolvemos já. Coisa 10 minutinhos, 15 minutinhos. Então aqui, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Eu quero que vocês achem, primeiramente, o DAP. Eu quero que vocês achem a massa e o volume. Então, primeiramente, vocês vão montar essa equação aqui. Tá? Eu quero que vocês montem, que vocês coloquem os resultados primeiro, antes que eu comece a fazer. Vou dar um tempinho para vocês primeiro armar isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Fala assim que um fármaco ele tem 400 miligramas com DAP de 0,6 gramas por ml. Qual o volume que esse fármaco vai ocupar? Então está perguntando qual o volume, né? Então você tem as informações. Qual que é o DAP? O DAP é 0,6. Então você vai pegar e vai colocar aqui, ó, 0,6 grama por
ml. No outro exercício, o que eu fiz? Eu coloquei a massa em miligrama e depois vocês tiveram que converter. O que vocês podem fazer aqui também? Qual que é a massa? A massa não é 400 miligramas? Então, para ficar mais fácil, em vez de eu dividir lá no final por 1000, eu já vou fazer a massa aqui, converter ela em grama. Então, eu tenho 400 miligramas de massa, que eu já sei, correto? Eu quero converter esse 400 miligramas em grama. Então, 400 miligramas dividido por 1000 vai dar 0,4 grama. Aí vocês vão perguntar, professor, mas de onde você tirou esse 0,4 grama? Eu apenas fiz a conversão desse aqui, ó. Lembra? Para fazer a conversão, você tem 400 miligramas. Você quer transformar miligrama em grama. O que eu faço? 400 miligramas dividido por 1000 dividido por 1000 vai dar 0,4 grama. Então, eu já faço aqui, que aí no final eu não preciso dividir por 1000 nem nada. Então, eu já faço logo aqui para ter esse resultado. Então, vocês entenderam que o valor dessa massa aqui de 0,4 é esse aqui que eu coloquei. Tá? Foi aqui que eu cheguei nesse resultado de 0,4 grama. Beleza? Eu já fiz a conversão de miligrama para grama, para ficar até mais fácil na hora de eu fazer minha soma. De eu saber o meu resultado. Você gostou disso aí? Mais do que eu. Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá. Volume. Vocês têm o valor de volume? Não. Por quê? É o valor de volume que eu quero achar. Então, eu não sei qual é o meu volume. Então, eu vou fazer aquela regrinha lá. Volume é igual a massa dividido por DAP. Então, eu quero que vocês armem agora como que ficaria colocando os valores. Então, volume é o que eu quero saber, correto? Então, eu não tenho o valor de volume. Eu tenho o valor da massa? Tenho. O valor da massa, lembra que eu fiz a conversão? Agora ele vale 0,4 grama. Ele vai dividir pelo valor de DAP. Qual que é o valor de DAP? 0,6 grama por ml. Por ml. Né? Então, o volume vai ser 0,4 dividido por 0,6. Então, vamos lá. 0,4 dividido por 0,6. Eu vou ter um valor, volume é igual a 0,66. Lembra? Unidades iguais, corta. Quais são as unidades iguais aqui? Ó? Grama e grama. Então, eu corto essas unidades iguais. O
Quem que sobrou? ml. Então, o volume ele vai ser o quê? 0,6 ml. Em qual cápsula agora eu faria, para eu saber? Então, vamos lá. Na cápsula 5, não dá. Por quê? A cápsula 5 só comporta até 0,13. É a mesma coisa que eu falei. Você tem um copo lá que cabe 100 ml, só que você quer colocar 200 ml de leite. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai derramar. Não vai caber a quantidade de leite naquele copo de 100. Porque você tem um copo de 100 ml e você está colocando 200 ml dentro daquele copo. Então não vai caber. Nessa regrinha aqui também é a mesma coisa. Então a cápsula 5 não vai suportar o meu volume, que é de 0,66. Então eu vou para o próximo. O 4 cabe? Também não, porque o 4 cabe 0,21. O 3 cabe? Não, porque o 3 cabe 0,3. O 2 também não, porque o 2 cabe 0,37. O 1 também não, porque o 1 cabe 0,5. A cápsula 0, ela cabe, porque ela cabe 0,68. E quanto que eu tenho? 0,6. Opa, achei então em qual cápsula vai caber. Agora eu tenho que saber qual a quantidade de recipiente que eu vou utilizar para poder fazer nessa cápsula. Então eu vou pegar o meu volume que eu achei, que foi... Deixa eu fazer aqui em cima para não confundir vocês. Que foi 0,66 menos o valor da cápsula que eu achei, que foi 0,68. Então, 0,66 menos 0,68, eu vou ter que usar um total de 0,02 ml para poder caber na cápsula 0. Beleza? Agora, o que eu quero que vocês façam? Esse exercício aqui, eu vou querer que vocês façam e me mandem no caderno. Depois eu vou corrigir, vocês vão fazer no final da aula e vão me enviar esse exercício para eu poder estar corrigindo o de vocês, o densidade aparente. Então, vocês vão seguir a mesma regrinha do que a gente fez agora, tá bom? Das outras que a gente fez. Beleza? Então, vocês vão fazer e vão me falar em qual cápsula vocês acham que vai dar. Aí eu colocaria aqui, ó, só para completar, a cápsula escolhida foi a cápsula... Então, vou colocar só cap. Foi a cápsula de número 0. Então, eu escolhi essa cápsula aqui. Tá? Então, nesse exercício aqui, eu quero que vocês façam e que vocês falem em que cápsula vocês escolheram. Beleza? Esse exercício eu vou deixar para vocês fazerem e vocês me mandarem. Então, essa é uma das formas que a gente tem de achar em qual cápsula eu colocaria. Beleza? Bom, vocês já aprenderam por densidade aparente. Agora a gente vai aprender como escolher a cápsula pelo volume. Então, suponhamos que você pegou uma receita lá que fala assim que de um fármaco tem que ter 300 miligramas para quantas cápsulas? Para 30 cápsulas. Correto? E o resultado vai dar 9 gramas. Como que você vai chegar nesses 9 gramas? Então, vamos lá. Você vai pegar a dosagem do fármaco. Qual que é a dosagem do fármaco? 300 miligramas.
correto? 300 miligramas. Vezes a quantidade de cápsula que foi pedida. Qual foi a quantidade de cápsula que foi pedida? 30 cápsula. Correto? Então, 30 vezes 300 30 vezes 300. Terminando. Vai dar 9.000. Correto? Só que lembra, minha balança ela não pesa em miligrama, ela pesa em grama. Então eu tenho que pegar esse resultado e dividir por 1.000, porque eu quero converter em grama. Então eu vou pegar esse resultado que deu 9.000 e vou dividir por 1.000, que vai dar um total de 9 gramas, que é o que eu vou pesar na balança. Beleza? Até aí deu para entender? Agora, como que eu vou calcular por volume? Então, suponhamos que você pegou esses 9 gramas e jogou dentro desse cálice aqui, para você saber o volume que ele teria, aquele pó teria. Lembrando, você pesou as 9 gramas e colocou aqui apenas para saber o volume que tem dentro desse cálice. Então, você pegou os 9 gramas e jogou aqui dentro. Suponhamos que aquelas 9 gramas dentro do cálice, ele deu 12 ml. Então, você pegou o pó, colocou aqui dentro e o pó, ele ficou aqui, ó. O pó que você pesou ficou aqui, ó. Ficou aqui dentro. Dando um total, dentro do cálice, de 12 ml. Lembrando, o pó que você jogou ficou aqui dentro e deu um total de 12 ml. E agora, como que eu vou saber em qual cápsula que eu vou usar? O que que você vai ter que fazer? Você vai pegar a quantidade de cápsula, por exemplo, 30 cápsulas. E vai começar a fazer por erro e acerto. Então, 30 cápsulas vezes 0,13 ml. Então, da onde que é esse 0,13 ml aqui, ó, que eu pego? É da quantidade da cápsula número 5. Então, eu vou pegar 30 cápsulas, que é o que eu quero achar, vezes 0,13, que é da primeira cápsula. Então, daria o quê? 3,9 ml. Então, eu sei que não daria. Por quê? Mesma coisa, ó. Só caberia até 3,9. Eu tenho 12, então não daria. Então, eu vou tentar achar um que chegue mais próximo, por exemplo, 12,5, ou que chegue a 12. Então, eu já vi que a cápsula de número 5 não daria. Então, eu vou para a cápsula de número 4. Qual que é o volume que a cápsula número 4 cabe? 0,21. Então, eu vou fazer 30 cápsulas. Por que 30 cápsulas? Porque estou fazendo para 30 cápsulas. Se fosse 60 aqui, ó, eu faria para 60 cápsulas, mas eu estou fazendo para 30. Então, 30 cápsulas vezes
o volume que cabe na cápsula 4. 0,21. Então, 30 cápsulas vezes 0,21 dá quanto? 30 cápsulas vezes 0,21 daria 6,3. Então eu sei que essa também não é, porque não chegou e não passou do volume de 12. Então não é ela ainda. Então eu vou pegar e vou fazer pelo próximo. Agora eu vou fazer pela cápsula de número 3. Quanto cabe de volume na cápsula número 3? 0,3. Correto? Então 30 vezes 0,3 vai dar o quê? 9 ml. Então, ainda não é essa aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Eu vou para a cápsula 2. Então, vamos para a cápsula 2. Quanto que cabe na cápsula 2? Na cápsula 2 cabe 0,37. Né? Então, 30 vezes 0,37. Opa. Trinta vezes 0,37 daria quantos aí? Daria 11,1. Correto? Então, ainda não seria essa cápsula. Gente, eu tenho outro jeito para fazer mais rápido? Tem, mas eu estou fazendo passo a passo para que todo mundo possa pegar. Tá? Então, eu vou para a cápsula de número 1. A cápsula de número 1, ela cabe quanto o seu volume? Cabe 0,5. Então, 30 cápsulas vezes 0,5 daria quanto? Daria 15 ml. Nossa, professor, mas deu 15. Eu tenho 12. Eu posso escolher essa cápsula? Posso. Então, a cápsula escolhida foi a cápsula de número 1. Vou colocar aqui, ó. Cápsula de número 1. Correto? Só que o que acontece? Você pesou o pó lá, tal, tudo, ele deu no volume, no cálice, deu 12 ml. E agora? Eu achei que na cápsula 1 cabe 15. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acrescentar recipiente até esse volume aqui chegar a 15. Então eu vou pegar recipiente, lembra? Recipiente serve para completar a formulação. Então eu vou pegar e vou colocar recipiente, né, aqui, até chegar a 15. Porque chegando a 15, eu consigo fazer na cápsula 1. Acabou. Morreu aqui. Então a cápsula escolhida foi a cápsula 1. Só que eu tive que completar com recipiente até chegar a 15. Beleza? Deu para entender essa parte? Então você vai fazendo parte a parte. Bom, aqui também é só para vocês entenderem que é a continuação da outra, que tem também essa fórmula aqui que vocês podem estar utilizando. Então, para ficar mais fácil ainda para vocês, o que vocês podem fazer?
vocês podem pegar o volume. Então, suponhamos lá, a continuação daquele. Você colocou lá no cálice o pó que tinha lá, que era 9 gramas. Você colocou no cálice, deu 12 ml. Correto? Deu 12 ml. Lembrando, as 9 gramas que você pesou, você jogou aqui e no volume deu 12 ml. O que que você pode fazer? Você pode pegar os 12 ml que deu dentro do cálice e vai dividir pela quantidade de cápsula. Qual que é a quantidade de cápsula? 30. Correto? Então, 12 dividido por 30 vai dar 0,4. Então, o que eu vou fazer? Deu 0,4, eu vou procurar aqui até qual que eu posso escolher. Olha só, a cápsula 5 não pode ser porque ela cabe 0,13. A cápsula 4 cabe 0,21. A cápsula 3 cabe 0,3. A cápsula 2 cabe 0,37. A cápsula 1 cabe 0,5. Qual foi o resultado que eu achei fazendo aquele esqueminha que eu acabei de fazer para vocês? 0,4. Então, 0,5 você concorda que é maior que 0,4? Então, você consegue colocar na cápsula 1. Então, a cápsula escolhida foi o quê? A cápsula 1. Beleza? Porque a cápsula 1 ela consegue chegar até o quê? Até a quantidade de 0,5. Só que o que acontece? Você vai ter que colocar agora a quantidade de recipiente. Porque você só tem... Opa, cadê? Você tem quanto aqui? 12 ml, não é? Só que a cápsula 1 ela não vai caber 12, ela vai caber mais. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Para saber a quantidade de recipiente, eu vou pegar a cápsula escolhida, que foi a cápsula de número 1. Eu vou pegar o volume que ela cabe. Qual que é o volume que ela cabe? 0,5 ml. Professor, de onde você tirou esse 0,5? Está confundindo minha cabeça. Esse 0,5 eu tirei do volume médio da cápsula 1, que é esse aqui, ó. Então, eu vou pegar esse 0,5 vezes a quantidade de cápsula. Qual que é a quantidade de cápsula? Não é 30 que a gente estava procurando lá? Então, 0,5 vezes 30. Que é 30 cápsulas. Vou colocar aqui para vocês não confundirem. 0,30 cap. Então, 0,5 vezes 30 vai dar o quê? 15 ml. Então, aqui não tinha 12? Eu vou colocar recipiente... Eu vou colocar recipiente dentro desse cálice até chegar a 15 ml. Porque assim eu consigo colocar na cápsula 1. Por quê? Se eu faço 30 cápsulas na cápsula 1, ela vai me dar um total de 15 ml. E assim eu consigo saber em que cápsula eu iria colocar. Na cápsula 1. Você viu que esse jeito também ele é bem mais fácil do que aquele outro que a gente vai tentando um por um? Tá? Então também pode ser feito desta forma aqui. Beleza? Deu para entender? Ficou confuso? Se ficou confuso, não se desespere que a gente tem exercício aí para fazer. Tá?
Tem também como você fazer pela escolha da cápsula, pela escolha do peso. Então, o que acontece? Você vai pegar e vai verificar a menor cápsula que o peso do fármaco pode ocupar. Então, suponhamos aí, a gente tem um fármaco que vocês vão pesar. Esse fármaco ele tem lá a quantidade de 10 miligramas. Correto? Então, para isso, eu vou escolher o quê? A cápsula de menor tamanho. Vou vir aqui, ó. Eu esqueço agora o volume médio. Essa parte aqui eu vou esquecer quando eu quero achar por peso. Então, eu vou por aqui agora, ó, quando é peso. Tá? Quando eu quero escolher a cápsula por peso. Então, eu vou escolher o quê? A 10 miligramas. Se eu pegar a cápsula de número 5, quanto que cabe na cápsula de número 5? Cabe até 65 miligramas. Então, é ela que eu vou escolher. Por quê? Porque se eu tenho 10 miligramas, você concorda que a cápsula 5 ela suporta até 65 miligramas? Então, ela vai suportar essa quantidade de 10 miligramas. Agora, por exemplo, se aqui fosse 70 miligramas, eu já não poderia escolher a cápsula de número 5. Por quê? Porque a cápsula de número 5 ela só consegue suportar até 65 miligramas. Se eu coloco 70 miligramas, ela não suportaria. É a mesma coisa daquele exemplo do leite. Se você tem um copo que cabe 100 ml de leite e você quer colocar 200 naquele copo, você não vai conseguir colocar. Tá? Então, eu escolheria a cápsula de número 5. Quando se faz por peso. Mas às vezes, gente, o peso ele dá um pouco mais difícil de acertar, porque às vezes você tem pó que ele pesa 10 gramas, essas coisas, mas ele é mais volumoso. Mas é aqui para vocês saberem que também dá para fazer. Então, agora você sabe que você tem essa possibilidade. Você já achou o tamanho da cápsula, tudo. Só que o que acontece? Você sabe que a cápsula 5 cabe até 65 miligramas, correto? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que subtrair esse valor. Então, eu vou pegar as 10 miligramas, né? Vou pegar as 10 miligramas, que é do meu fármaco. Vou fazer menos a quantidade de miligrama que cabe naquela cápsula, que é a cápsula que eu escolhi, que foi a cápsula 5. Cabe até quantos? 65. Então, 10 miligramas menos 65 miligramas. Eu vou ter um resultado de 55 miligramas. Então, para poder completar essa cápsula, eu teria que usar 55 miligramas de excipiente para poder fazer essa cápsula. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora para poder achar o valor que eu preciso pesar no caso do excipiente? Beleza? Deu para entender até aqui? Então, a gente vai para a próxima etapa. Vou apagar. Beleza. Vocês já acharam. Agora, a gente vai fazer essa etapa aqui. Suponhamos que o médico pediu que o fármaco ele tenha 10 miligramas para 30 cápsulas. Então, como que eu vou achar o resultado em grama? Lembra? Você vai fazer a quantidade, vai fazer a dosagem, que é 10 miligramas no caso aqui, vezes a quantidade de cápsula, que é 30 cápsulas. Nesse mesmo exemplo aqui. Então, 10 miligramas vezes 30 cápsulas dá quanto aí? Deixa eu pegar aqui. Vai dar 300? Dez vezes 30
vai dar 300. 300 miligrama. Só que sua balança, ela não pesa em miligrama. Então, você tem que converter miligrama para grama. Então, você vai pegar os 300 miligramas e vai dividir por 1000. Porque você quer converter em grama. Então, vai dar 0,03 gramas, tá? 0,3 gramas. Aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar, lembra do resultado que a gente achou lá? Que vai ser 55 miligramas de recipiente? Então você vai pegar 55 miligramas do recipiente, lembra que a gente fez lá no comecinho? E vai fazer pela quantidade de cápsula. 30 cápsulas. Então, 55 vezes 30 vai dar 1.650. 1.650 o quê? Miligrama. Só que lembra, sua balança não pesa em miligrama. Então, você vai dividir por 1000. Por 1000. Então, 1.650 miligramas dividido por 1000 vai dar 1,65 grama de recipiente. Então, você teria que pegar e pesar ainda mais 1,65 de recipiente para poder fazer nessa cápsula, na cápsula 5. Beleza? Deu para entender? Ficou complicado? Não se preocupa não que a gente tem uns exercícios aí para fazer. Então, gente, aqui eu vou dar uns exercícios de conta para vocês treinarem também. Então, suponhamos que tem uma receita médica que lá está pedindo assim, para vocês fazerem folha magra 200 miligramas, garcinia 300 miligramas, fazer 30 cápsulas, beleza? Então vamos lá. Como que eu faço esse cálculo para saber a quantidade de pó que eu tenho que pesar? Lembrando, sua balança, ela nunca pesa em miligrama, ela pesa em grama. Então, você depois vai ter que fazer a conversão, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quanto que eu tenho de folha magra. O médico não está pedindo 200 miligramas de folha magra? Então, eu vou pegar a dosagem que foi pedida, que é 200 miligramas, vezes a quantidade de cápsula. Quantas cápsulas ele pediu para fazer? 30 cápsulas. Correto? Trinta cápsulas. Então, 200 vezes 30 vai dar
6.000. 6.000 o que, professor? 6.000 miligrama. Só que lembra, minha balança, ela não pesa em miligrama, ela pesa em grama. Então, eu vou ter que fazer o quê? A conversão. Então, 6.000 miligramas dividido por 1.000. Por que por 1.000? Lembra da regrinha da conversão? Toda vez que eu tenho miligrama e quero passar para grama, eu vou dividir por 1.000. Então, na verdade, eu vou ter que pesar na minha balança 6 gramas do princípio ativo folha magra. Beleza? Agora eu vou fazer a da garcinha. Qual foi a quantidade, qual foi a dosagem que o médico passou da garcinha? Não foi 300 miligramas? Não foi isso que foi prescrito lá? Então, 300 miligramas vezes a quantidade de cápsula que foi prescrita. Qual foi a quantidade de cápsula que foi prescrita? 30 cápsulas. Não foi 30 cápsulas? Então, 300 miligramas vezes 30 cápsulas vai dar o quê? 9.000 miligramas. Miligramas. Só que lembra, minha balança não pesa em miligrama, ela pesa em grama. Então, eu vou dividir por 1.000. Opa. Dividir por 1.000. Então, eu vou pesar da garcinha na minha balança 9 gramas. Beleza? Essa é a primeira parte do exercício que vocês vão fazer. Aí agora, vocês vão para a alternativa B. Então, eu quero saber em qual cápsula eu conseguiria fazer. Então, o que vai acontecer? Esses ativos citados acima, depois de pesado, ocupou um volume na proveta de 15 ml. Então, o que acontece? Você pegou a folha magra, que você pesou, colocou na proveta. Você pegou a garcinha e colocou na proveta. Quando você colocou na proveta, esses dois princípios ativos juntos, ele foi lá e deu um volume de 15. Opa! Ele deu um volume aqui, ó, ocupou aqui 15 ml. Tá? Você colocou aqui dentro e ele ocupou esse espaço aqui de 15 ml. Ah, professor, mas somando ali deu, mas o que acontece? Esquece ali agora. Você pegou, jogou aqui e ele deu um total de 15 ml de volume. Ele poderia dar 18? Poderia. Poderia dar 20? Poderia, de volume. Mas a gente colocou 15 aqui para vocês entenderem. Então, ele deu um total de peso de volume de 15. O que vocês vão fazer para poder saber qual cápsula vocês poderiam usar? Vocês vão pegar o volume que deu na proveta, que foi 15, na proveta deu 15, e vai dividir pela quantidade de cápsula. Qual foi a quantidade de cápsula que vocês acharam que vocês tinham lá que fazer? 30. Correto? Então, 15, que foi o volume da proveta,
15 dividido por 30 vai dar 0,5. E qual cápsula cabe o volume médio de 0,5 ml? A cápsula de número 1. Aqui, ó. Ela suporta até 0,5 ml. Então, a cápsula escolhida nesse caso aqui seria a cápsula de número 1. Então, a cápsula escolhida seria a de número 1. Beleza? O exercício é esse. Ele acabou aqui. Mas agora só para vocês entenderem melhor ainda. Acabou aqui, esse aqui é o exercício, esse exercício está correto. Suponhamos que você pesou aqui, em vez de ele ter dado um valor de 15, ele deu lá um valor de 18. Você colocou esse pó todo dentro da proveta e ele atingiu um volume de 18. Então, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que fazer aqui, ó, em vez de colocar 15, vocês fariam 18. Por que 18, professor? Porque foi o valor que deu na proveta. Não mexeria em nada aqui, ó. Aqui não mexe em nada. Você só colocou o pó ali dentro e ele deu um volume de 18. Então, você faria 18 dividido por 30. Dividido por 30. Daria 0,6. E qual cápsula eu escolheria agora? No caso, se fosse 18. Só para vocês variarem um pouquinho. Vamos lá. Eu faria a cápsula 5, não daria, porque dá 0,13 e eu tenho 0,6 aqui, ó. Então, já eliminaria a cápsula de número 5, a cápsula de número 4 eliminaria, a cápsula de número 3 eliminaria, a cápsula de número 2 eliminaria, a cápsula de número 1 eliminaria, porque não cabe. A cápsula de número 0, ela cabe até 0,68. Opa! Eu tenho quanto aqui? 0,6. E eu escolhi a cápsula 0, que é 0,68. Só que o que acontece? Tem um pouquinho, aí a cápsula cabe um pouquinho mais. Então, o que eu tinha que fazer? Para saber a quantidade de recipiente nesse caso que eu ia usar. Eu vou pegar 0,6. Da onde é esse 0,6? Daqui, ó. Nesse resultado aqui, ó. Menos o valor que cabe na cápsula, que é 0,68. Então, 0,6 menos 0,68, eu usaria 0,08, que é a quantidade de recipiente que eu ia ter utilizado. Tá? Então, eu faria 0,08 vezes 30 seria a quantidade que eu precisaria de recipiente. Então, 0,08 vezes 30. Eu colocaria mais 2,4.
eu colocaria mais 2,4 de excipiente. Então, eu colocaria mais 2,4. Então, na verdade, aqui eu acrescentaria mais 2,4 ml de excipiente até completar 20,4. Então, eu colocaria mais excipiente até chegar no 20,64. Porque aí daria para fazer na cápsula 0. Tá? Poderia fazer dessa forma, ou vocês poderiam fazer de uma forma mais rápida. Então aqui você esquece. Aí vocês vê qual forma vocês acham melhor. Então vamos lá. Você pegou, fez o resultado aqui, fez tudo bonitinho e chegou no resultado de 0,6. Aí você viu que foi lá, procurou e viu que esse resultado daria na cápsula 0. Só que a cápsula 0 ela cabe 0,68. O que você faria? Você poderia pegar o 0,68, que é a quantidade que cabe na cápsula 0, e multiplicaria pela quantidade de cápsula. Então, 0,68, que é a quantidade que cabe na cápsula 0, vezes 30. Daria quanto? 20,4. Então, eu teria que colocar de excipiente aqui, ó, até completar o quê? 20,64. Tá vendo? Também dá para fazer dessa fórmula direta. Aí eu colocaria um pouco de excipiente até dar 20,64, que aí eu poderia fazer na cápsula 0. Beleza? Deu para entender? Se no caso fosse 18, tá? Gente, então o que acontece? Eu quero que vocês façam esse exercício aqui, baseando-se no de cima. Quem for fazendo, vai me mandando que eu vou tirando as dúvidas. Na próxima aula, eu vou pegar e vou mandar esse exercício pronto, tá ok? Mas vão tentando fazer. Se sentir alguma dificuldade, me chama no WhatsApp, eu vou vendo as dificuldades. Se eu ver que todo mundo está com muita dificuldade, eu mando os vídeos novamente para a gente entender ele também. Tá ok? Porque só assim eu vou saber a dificuldade de vocês. Depois que fazer o exercício 4, eu vou deixar ele aqui para vocês copiarem, tudo bonitinho. Tá? Ou então, dependendo, eu até mando esse exercício aqui. Vou fazer melhor, eu vou mandar esse exercício lá no grupo de vocês também. Tá ok? Então, quem tiver aqui, dá uma copiadinha, dá uma pausa no vídeo, copia, ou então vou também mandar no grupo. Tem esse exercício e tem esse. Tá? Então, vocês vão basear esse exercício igual eu fiz aquele primeiro lá. Vão calcular, depois vão ler aqui e vão saber que atingiu 30 ml. Aí vocês fazem a conta. Então, gente, desde já agradeço a todos e espero que tenha dado para pegar essas continhas aí também. Tá? Muito obrigado.